Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Tá chegando o final de semana, né? Hoje uma quinta-feira, calma, tranquila. Eu não sei porque quinta-feira é um dia assim tão. Parece que nada vai acontecer, parece que as coisas estão muito calma e eu espero que fique mesmo, tá? E se as coisas tiver que ser agitada, para melhor, para grandes começos, mas não para coisas ruins, tá bom? Tenha uma boa tarde. Eu espero que você goste do vídeo. Olha, se você tá chegando agora, né? Nunca viu um vídeo meu nome é Ana Maria. Meu canal aqui, Janela do Pensamento, como o próprio nome diz, né? Para você pensar, refletir, tomar uma atitude, se melhorar como pessoa, a sua maneira de agir, de ver as coisas. E eu também acabo aprendendo com os meus vídeos, tá bom? Então, se você chegou agora, não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe se você gostar do conteúdo para que outras pessoas, elas possam tomar conhecimento de coisas boas, de pessoas que compartilham boas ideias. E o YouTube também precisa, né? Que você compartilhe, porque o YouTube tem que saber que esse vídeo é bom. E eu não vou vir com falsa modéstia não, tá, gente? O meu vídeo é bom, eu sempre procuro compartilhar as minhas ideias de uma maneira clara. Às vezes eu venho com um tema muito polêmico, muitas coisas que as pessoas não gostam de falar, não gostam de ouvir, né, gente? Porque a vida não é feita só de palavras doces. Mas eu sempre procuro falar isso de uma maneira mais verdadeira possível, mais respeitosas. Nem sempre vamos agradar a todos, né? Porque quando você está falando aqui na rede, tem sempre um grupo que não vai concordar. E não tem problema nenhum. Quem não concorda, deixa aí nos comentários, sabendo respeitar as pessoas também, né? Não precisa xingar, você não precisa atacar a minha pessoa, você pode atacar o meu argumento, mas não a minha pessoa, porque tem gente que tem a mania, né? Quando ela não gosta da conversa, ela ataca a pessoa que está falando, né? Fala que a pessoa é isso, é aquilo, rotula. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque eu falo de um conteúdo que você não gosta ou que você não concorda, que isso aí me desqualifica como pessoa, né? Você gostando ou não gostando, tem certas coisas que vai ser realidade. Mas se isso não é realidade para você, beleza. Se você não concorda, melhor ainda. E outro mais, se você não gostar desse assunto que eu vou falar aqui, ó, aproveita e vai embora. Tá bom? Você não precisa se indispor contra mim, você não precisa perder seu tempo. Para que se estressar? Né? Quando você não quer falar de um assunto, você faz o quê? Você se cala e vira as costas. Quando você liga a televisão e você não gosta do programa, né? Da programação daquela hora, daquele dia, você pega o controle e faz o quê? Muda de canal. E se não tiver nada que preste na televisão, você faz o quê? Você desliga e vai fazer outra coisa. Você não pega a televisão e vai lá, bate nela, quebra ela, concorda? A mesma coisa o rádio, a mesma coisa as redes sociais, né? O controle tá aí na sua mão. Mas se você ficar aqui e você procurar entender o que eu quero dizer, você pode até não concordar, mas você pode raciocinar e ver que tem um fundo de verdade, tá bom? E eu vou falar sobre uma coisa que a maioria das pessoas não gostam de falar, né? Porque elas acham que é pecado, elas se sentem culpadas. Nos dias que nós estamos, século XXI, é uma coisa que todo mundo usa, gostando ou não, mas as pessoas, elas morrem de medo de falar sobre isso, porque elas têm uma coisa dentro delas, que elas foram criadas desde criança, achando que se ela falar sobre isso, ela está cometendo um delito, uma coisa grave. Gente, é uma coisa tão boa que Deus deixou para o ser humano, é que o ser humano, ele vê com maus olhos. E se você pegar uma coisa boa e ver com maus olhos, aquela coisa passa a ser ruim, por causa da maneira como você vê, certo? E eu vou falar sobre o quê? Sobre o dinheiro. Sim, gente, eu vou falar sobre pessoas que fingem que não gostam de dinheiro. E por que finge? Porque no fundo, gente, a pessoa gosta. Qualquer ser humano normal dessa vida gosta de dinheiro. Só que existem aqueles que negam que gosta, porque tem medo de ser julgado, tem medo de Deus estar castigando. A pessoa ainda tem aquelas crenças que ela aprendeu, né? Na família dela, no lugar onde ela foi criado, no bairro, no contexto histórico que ela foi criado, de achar que dinheiro é uma coisa ruim. Agora, gente, vamos raciocinar comigo. Como que pode ser uma coisa ruim se você faz coisas boas com esse dinheiro? Aí a pessoa vem com aquela história, ah, Ana Maria, mas eu vejo tanta gente se matar por causa de dinheiro, se separar. Mas peraí, tem gente que se mata por vários motivos.
Tem gente que abre mão da vida porque descobriu que tem uma doença, porque descobriu que foi traído. Tem pessoas que abrem mão da vida, às vezes porque a existência dela não faz sentido. Sabe qual é o problema? É você achar que o dinheiro é o culpado de tudo. E eu sei, ó, que a língua de muita gente está coçando aí, principalmente aquelas pessoas mais religiosas, mais céticas, né? Porque, infelizmente, pessoa muito religiosa, muito fanática, tem uma mente fechada, que vai dizer, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Todo mundo fica repetindo isso, a pessoa nem sabe o que ela está dizendo. Porque, para começar, ela viu isso na Bíblia? Ela viu o que na Bíblia? Que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. Existe uma palavrinha que vem antes. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que amor é esse? Ana Maria, mas você não acabou de dizer que tem pessoas que fingem que não gostam de dinheiro? Olha aqui, gente. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas que contexto foi escrita essa palavra? Por que Paulo falou isso? Você tem que ler o que vem antes desse versículo, né? Que ele cita no livro pessoas que fazem muitas coisas erradas, usando dinheiro, tudo. Mas tem gente que faz coisa errada também e não precisa de dinheiro. Tem gente que humilha as pessoas e às vezes não tem nada a ver com dinheiro. Tem gente que desfaz das pessoas e não precisa de dinheiro. Tem gente que explora a pessoa e às vezes não é por causa do dinheiro. Diz que é a raiz de todos os males. Quer dizer, o amor ao dinheiro é de onde vem todos os males. O que o apóstolo quis dizer com isso? Que quando você ama, a ponto de fazer o quê? De estragar a sua vida, de fazer qualquer coisa ruim com você ou com os outros por causa do dinheiro. É isso, gente, que a Bíblia está dizendo. Que você não conseguiu interpretar direito e você fica repetindo, mas você não raciocina para entender a profundidade que é esse versículo. Porque se fosse da maneira como você interpreta, então Deus estaria se contradizendo. Porque você concorda comigo que os homens da Bíblia mais famosos tiveram dinheiro? Davi teve dinheiro, Jó teve dinheiro, Daniel teve, porque ele tinha uma posição muito grande, ele era governador, José teve, e nem por isso foram pessoas ruins. Sansão teve, e outros aí, que se você conhece a Bíblia, você já leu. Salomão teve. Aí eu sei que muita gente vai dizer assim, Ana Maria, mas Salomão acabou vivendo uma vida longe de Deus nos últimos dias da vida dele, mas não está associado ao dinheiro. Ele viveu a vida dele longe de Deus, né? E pode ser até que ele tenha se arrependido, né? E a Bíblia não tenha falado, porque ele se misturou com mulheres que não eram do povo dele. O erro dele foi esse, mulheres estranhas, como diz a Bíblia. Não foi o dinheiro. Porque esse mesmo dinheiro que Salomão tinha, deu condições para que ele tivesse empregados e pagasse os empregados dele. E não era uma coisa boa? Não é uma coisa boa ele ter pessoas comendo junto com ele? E os empregados que ele proporcionou, que trabalhavam para ele, que ele deu condições para que esses empregados tivessem comida, tivessem casa. Gente, como assim? Você pegar uma coisa e achar que essa coisa é ruim. É porque as pessoas não querem enxergar, elas têm medo que as outras digam para ela, ó, você é metido, você é besta, você não vai para o céu. Porque tem gente que ainda tá, gente, com essa mente tacanha, dizendo, não, se eu for rico, eu vou negar a Deus, eu não vou para o céu, para. Tem gente que nega a Deus, pobre. Tem gente que não quer saber de Deus, às vezes mendigando na rua. Tá tão revoltado contra Deus. Gente, para com isso. Para de fingir que não gosta de dinheiro. Você precisa de dinheiro desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Como assim, Ana Maria? Essa pasta de dente que você usou de manhã para escovar os dentes foi comprada com o quê? Com virtude? Você chegou no mercado e foi na mulher do caixa e falou assim, ó, eu sou tão boazinha, tá? Deixa eu levar essa pasta. Não, você teve que pagar. Você pagou no cartão, no crédito, no dinheiro vivo, sei lá, no cheque. Esse café da manhã que você está tomando, que está enchendo sua barriga, o café da manhã que você deu para os seus filhos antes de ir para a escola, o uniforme deles foi comprado com o quê? O material escolar deles. Ah, Ana Maria, foi o governo que deu, O governo comprou com o quê? Com capim? Ele comprou com o dinheiro dos seus impostos. Você precisa, gente, do dinheiro desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Não importa se você gosta ou não.
Você pode não idolatrar, porque também não deve idolatrar o dinheiro, porque ele não é Deus, mas você também não pode subestimar o valor que ele tem. Gente, por causa da falta de dinheiro, as pessoas vivem uma vida humilhante. Tem gente que perde a saúde, gente, porque não tem dinheiro. Ah, Ana Maria, já ouvi falar que tem gente que tem dinheiro para comprar um hospital, mas não tem dinheiro para comprar saúde. Gente, aí é outra história. Quando você está doente e você se vê sem conseguir pagar uma cirurgia e você tem que ir para o sistema público, que a gente sabe, gente, que querendo ou não, o sistema público está sobrecarregado, não tem recurso. Ou se tem, os recursos não chegam. Não se trata se o profissional do sistema público é bom ou ruim. Ele é um profissional bom, o tanto quanto do particular. O problema é que muitas vezes ele se vê sem condições de salvar a vida. E se de repente você tivesse dinheiro, você ia até para o exterior fazer a cirurgia. Porque rico, quando tem alguém com uma doença crônica, incurável, precisa fazer uma cirurgia, nem perde tempo no Brasil, já vai para o exterior. E tá certo. Tem que pegar todos os recursos que tem para cuidar da saúde. Sem dinheiro, você não tem saúde também. Os dois estão intrínsecos. Ah, não adianta ter muito dinheiro e não ter saúde. Mas tem hora que você também não tem saúde porque você não tem dinheiro. Sabe por quê? Você não se alimenta bem. Você precisa, às vezes, de um remédio. Você tem uma doença crônica. E, às vezes, aquele remédio não é fornecido pelo SUS. E você tem que pagar do bolso. E, de repente, o seu familiar está aí morrendo. Ou está esperando na fila por um remédio e você nem sabe se vai ter. Se você tivesse dinheiro, você nem perdia tempo, você ia lá e comprava até no fim do mundo. E você vem me dizer que dinheiro não é importante? Gente, para de fingir. Você não vai ganhar nenhum troféu de humildade dizendo que não gosta de dinheiro. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui prejudicando os outros, passando por cima dos outros, não. Não precisa você fazer isso. Mas também ignorar é errado. Tá? Porque o dinheiro é um recurso que o próprio Deus deixou. O dinheiro, ele não é do diabo, ele é de Deus. Deus deixou. O problema é que o ser humano, ele usa de maneira errada. Ah, Ana Maria, existe muita gente rica que é infeliz. Ela é infeliz, não é porque ela tem dinheiro ou ela não tem, por causa do jeito dela. Porque às vezes ela tem dinheiro, mas ela é mesquinha. Às vezes ela tem dinheiro, mas ela não usa para fazer coisa boa. E não é todo rico que é infeliz, não. Tem muita gente rica agora, filho. Enquanto você tá aí contando moeda, que já está se preparando para ir para sua casa de campo, para ir para o exterior, para pegar seu avião, seu navio, fazer seu cruzeiro. E você, será que você pode hoje ir fazer um cruzeiro? Será que você tem dinheiro para pagar uma passagem de avião? Porque eu não tenho. Eu adoraria ter para poder visitar parentes que há anos eu não visito. O dinheiro, gente, é bom. Você precisa comer, vestir, comprar remédio. Você vai comprar com o quê? Com capim? Ah, Ana Maria, eu só quero um pouquinho para sobreviver. Mas esse pouquinho é o quê? Gente, para com isso. Eu tenho uma raiva dessas pessoas que ficam... Ai, o dinheiro não é uma coisa boa. Para, é coisa boa sim. Se você tivesse dinheiro, você ia morar onde você quer. Não onde o dinheiro ia dar. Se você tivesse dinheiro, você não ia ficar morando nessas piluncas onde você mora. Numa casa caindo aos pedaços. Às vezes você olha para sua casa, dá desgosto quando você chega. Você não quer levar nenhum colega na sua casa. Sabe por quê? Porque sua casa é toda bagunçada. E eu não estou falando bagunçada de organização, não. O telhado tá caindo aos pedaços. A pintura tá descascando. E você acha que você vai comprar tinta como? Você vai comprar tinta como? Com sorriso? Com tchau? Você vai precisar de dinheiro. Parece uma coisa óbvia, né? Mas muitas pessoas escondem isso. E eu tô aqui para parar, para desmistificar isso. Todo mundo agora tem que passar a gostar de dinheiro, sim. Não é pecado, não é errado. Só que você vai gostar no sentido de não querer fazer mal nem a você, nem aos outros, de uma maneira sábia. Qualquer coisa, gente, pode fazer mal ao ser humano. Não é só o dinheiro, não, se você não souber usar. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas também são pessoas más, perversas, invejosas. Não é se você tem muito, se você tem pouco. É como você administra. Deus não condena quem tem dinheiro. Quantos sonhos você poderia realizar? De repente você está na idade que eu tô, né? Já na meia idade. Tô na meia idade, tá, gente? Não vou esconder, não. Ó meus cabelos brancos aqui. Apesar que eu tô tão bonita que nem parece, né? Obrigado. Deixa seu like aí. Dá um ok pra mim aí. Pra abençoar minha autoestima, né? Meu bolso tá vazio, minha autoestima tem que melhorar. Hã? Se eu tivesse dinheiro, eu não ia ficar mais bonita? Né? Dar uma arrumadinha no cabelo, né? Eu
não sei se eu faria cirurgia plástica, abdominal, essas coisas, porque eu morro de medo. Mas eu admiro quem faz. Eu admiro a pessoa que cuida. Dinheiro, gente, onde o dinheiro chega, ele muda. Ah, mas o dinheiro muda as pessoas. Não, a pessoa já era daquele jeito. O dinheiro revela o que ela era. Ela não ficou mesquinha, ela já era mesquinha. Ah, ela se tornou uma pessoa invejosa e metida. Não, ela já era metida. Eu conheço um monte de pobre metido e que trata mal o outro pobre. Puxa o tapete do outro pobre por causa de dinheiro. E essa mesma pessoa que diz que não gosta de dinheiro não perde uma oportunidade para fazer amizade com o patrão porque precisa de um dinheiro. Para, gente, de hipocrisia. Se eu tivesse dinheiro, final de semana agora, ah, minha filha, eu já estaria pegando meu avião para conhecer cidades que eu nunca conheci. De repente você chegou na minha idade, como eu estava falando, você gostaria de ter conhecido muitos lugares do mundo. E por que você não foi? Porque você não tinha dinheiro. Porque precisa de dinheiro, gente, para curtir. Ah, Ana Maria, mas hoje em dia você pode pagar parcelado. Sim, mas vai ter que pagar de alguma maneira. Você precisa de dinheiro para realizar seus sonhos e às vezes realizar o sonho de alguém que você ama. De repente a sua filha vai casar, dona de casa, minha senhora. Você queria dar uma festa para sua filha de casamento e você não tem condição nenhuma. Você queria dar uma faculdade para os seus filhos, para eles terem um futuro. E faculdade você vai ter que pagar. Ah, mas tem EAD gratuito? Tem, mas você vai ficar esperando gratuito? Tudo que é gratuito é mais demorado e não chega para todos. Hã? Viver dinheiro nesse país, gente, é passar humilhação. A pessoa, quando ela é pobre, gente, ela passa muita humilhação. É difícil você ver um rico passar humilhação, a não ser quando ele perde tudo. Quando ele é exposto no caráter dele e na moral. Mas pobre, gente, passa muita humilhação. Principalmente se ele for entrar no estabelecimento bastante rico, as pessoas às vezes nem atendem ele, porque a roupa dele é uma roupa simples. Eu já senti isso na pele. Eu tô falando coisas que eu vivi. Gente, ser pobre é ser humilhado. Na minha infância, gente, eu vivi uma pobreza. Eu sei muito bem o que é miséria. Eu não vivo na miséria, mas eu também não sou rica. Mas eu sei o que é miséria desde criança. A minha mãe, quando eu era pequena, mandava eu ir nas portas pegar uma xicrinha de açúcar. E sabe o que é que eu ouvia quando os vizinhos falavam? Da minha época de criança. Estou falando da época de criança. Minha mãe mandava eu pegar um pouco de açúcar, café que faltava em casa. Os vizinhos batiam a porta da minha cara. Alguns davam por pena e falavam assim, ó, não vem mais porque eu não tenho de novo. Você sabe o que é uma criança ouvir isso? Eu não cresci revoltada, porque eu aprendi a ter bastante maturidade. Mas você acha que é legal você ter que ir nas portas pedir um pouco de café, de açúcar quando você é criança? Você acha que é legal você ter que pegar o tênis da irmã emprestada para ir para a escola? Ter que encontrar ela no meio do caminho, como eu fazia quando eu era criança. Eu tinha que encontrar no meio do caminho a minha irmã para pegar o tênis dela emprestado, para poder ir para a escola. E ela voltava de chinelo, porque ela estudava num turno e eu no outro. Você acha que isso era legal? E você vem me dizer que dinheiro não é importante? Ah, gente, para com isso. Você acha legal? Seu filho está precisando de um remédio e você não tem dinheiro para comprar? Você tem que ficar pedindo para um, para outro? Ou até ir pedir fiado? Você acha legal você tá morando de favor porque você não tem onde morar? Você está morando aí na casa de parente, passando humilhação? Todo dia a pessoa te joga na cara. Gente, o dinheiro... Quando você tem dinheiro, é difícil você passar humilhação. E tem mais. Quando você tem dinheiro, as pessoas te respeitam. O quê, Ana Maria? Respeito se conquista quando a gente se respeita. Nem sempre. Às vezes você se respeita e as pessoas não te respeitam. Sabe por quê? Por causa da sua condição humilde. Desculpa eu estar te falando isso de uma maneira tão assim contundente, né? Mas, gente, é a verdade. Não fui eu que inventei isso. A vida é assim. Ei, bem-vinda ao mundo. E principalmente quando você vive no Brasil. É o que eu sempre falo, quando você não tem dinheiro, até os parentes torcem a cara para você. Aparece mal vestido, fedendo, sem ter dinheiro para comprar um desodorante, principalmente a pé, né? Na casa de muitos parentes, o parente até bate a porta, finge que não tá. Fala que vai sair, só para poder... Porque tem medo de te encontrar e acha que você vai pedir alguma coisa. Gente, não são todos. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo assim. Tá bom? Tem lugar por aí que as pessoas nem te atendem. Porque olha as suas condições, sua roupa.
e fala assim, essa daí nem tem dinheiro para comprar nada. Tem lugares que até mesmo você fica constrangido em entrar, porque você vê o lugar assim tão rico, que por você ter uma condição humilde, você não se sente digno daquele lugar. Por quê? Porque você não tem dinheiro para consumir o que está ali. Eu tô falando alguma mentira aqui? Gente, eu sei o que é a pobreza de perto. Então a gente tem que lutar, gente, para ter uma vida de qualidade. Ah, Ana Maria, mas nem todo mundo vai ser rico. Isso aí não é um problema seu. Você não vai resolver o problema do mundo. Você não está sendo egoísta. Você está cuidando de você. Eu tô falando para você. Se você puder estudar, se esforçar, empreender, ter uma ideia, arrumar uma forma, você tem que lutar para você ter dinheiro. Porque você vai precisar do dinheiro desde o dia que você acorda até a hora que você dorme. A janta que você vai comer vai ser comprada com dinheiro. A cama onde você vai dormir, a casa onde você vai morar. Então, por isso que não tem como fazer de conta que o dinheiro não existe. E você vai precisar do dinheiro desde que você nasce até o seu último dia de vida. Porque, infelizmente, quando chega a hora das pessoas partirem desse mundo, né, não é fácil fazer os cortejos fúnebres, tá bom? É caro, se paga caro. E você sabe muito bem disso. Então, para com esse negócio de fingir que o dinheiro não tem valor. Luta para ter. Seja honesto, sim, dá para vencer na honestidade. Eu tô lutando para vencer, tá bom? Você não vai idolatrá-lo, o dinheiro não é seu Deus, mas o dinheiro é um recurso. Assim como a água é um recurso, o ar é um recurso. Não dá para viver, gente, sem dinheiro. Ah, Ana Maria, mas todo mundo sabe disso, mas se comporta como se não soubesse. E começa a falar um monte de coisas contra o dinheiro. Tá bom, gente? Se você fingir que não gosta, você vai precisar do mesmo jeito. Isso aí não muda a situação, tá bom? E a cada dia que passa, as pessoas, né, para elas terem uma vida melhor, elas vão precisar de dinheiro. Às vezes você tá me ouvindo aí, você tá aí no ônibus todo apertado, você saiu com sua roupa cheirosinha, mas você pega o horário de pico na ida ou na volta, você chega toda amassada a sua roupa, suado, porque você tem que enfrentar esse transporte público, que já não tem mais onde colocar a gente dentro. Eu não estou desfazendo de você por isso, porque eu também uso. Mas, infelizmente, gente, tudo que é coletivo é muita gente, né? E, às vezes, não é bem assistido, embora que você está pagando a sua passagem. Hã? Eu quero que você enxergue de outra forma. Eu não estou aqui para criticar quem não tem dinheiro, né? Gente, é bom a gente amar as pessoas pobres, independente do que elas têm. Mas amar a pobreza, gente, eu sou contra, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu espero que tenha falado do seu coração. Deixa o seu like e compartilhe. O que você acha disso? Hã? Deixa seus comentários aí. Você é aquela pessoa que ignora a necessidade do dinheiro? Você acha que consegue viver sem nada? Viver numa vida de qualquer jeito? Deixa aí o que você pensa, tá bom? Tchau!